Pessoal, bom dia. Hoje, o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a questão do laço familiar. Nós somos brasileiro, 90% cristão. A gente acredita na família e, ao mesmo tempo, tem uma contradição e alguma hipocrisia. Porque o que que acontece? Nem sempre, às vezes, a base familiar, a base de família, a pessoa de sangue ou algo do tipo são os nossos verdadeiros amigos ou as pessoas que realmente torcem por nós e que querem ver a gente próspero em qualquer coisa que a gente empreender, qualquer coisa que a gente fazer. E o que que eu tenho que trazer aqui para vocês? Que muitas das vezes é, é a psicologia, eu acredito. No caso assim, você entendeu? Que dificilmente aquele parente, às vezes assim, aquele parente, aquele primo, aquela prima, aquele tio, aquela tia, ou aquele irmão, até mesmo, às vezes assim, não é? Que a gente fala que os verdadeiros amigos é pai e mãe, mas a gente vê em alguns casos que nem sempre é assim, não é? O pai, às vezes, tem alguma bronca do filho, a mãe tem alguma bronca da filha, algum momento, algum trauma passado, alguma coisa que esse filho envergonhou eles e aquele laço sanguíneo acaba se cortando. Não se falam, não são juntos, não são próximos e às vezes o pai não torce a felicidade do filho. E ou vice-versa. E assim, o que que eu trago para vocês? Isso daí é desde quando o mundo era mundo. É, mais, mais ainda, o pessoal que está aqui seguindo no canal Nômade Passaporte tem que compreender que 90%, 80% da sua família, você que quando você começar a empreender, seja empreender de uma forma digital, seja uma forma, no caso, você empreender com alguma habilidade de mãos, corte de cabelo, salão de cabeleireiro, é, prestação de serviço de eletricista, pedreiro, marcenaria, coisa do tipo que o Nômade Passaporte aqui falou para vocês, aqui, não é? Que é a habilidade do futuro, além da gravação digital, né? Além da criação de conteúdo, que dificilmente, no caso assim, a intimidade, às vezes assim, a intimidade da inveja, ela sempre vai nascer mais próxima. E dificilmente essas pessoas vão te ajudar. Vai ser as últimas. Isso daí é desde quando o mundo era mundo. Você tem que compreender isso. É como que eu vou eu vou colocar para vocês. Vocês têm que fazerem sempre novos amigos, porque são pessoas que, no caso assim, que não têm nenhuma competição com você, que são pessoas que nunca te viu, que não tem aquela inveja dentro de si de você ser mais próspero ou de você ter alcançar o sucesso, de você conseguir a sua realização, de você prosperar. Essa pessoa, como que ela nunca te viu, ela não tem esse sentimento. E geralmente esse sentimento ele sempre vai ficar das pessoas que é o que estão mais próximas de vocês, né? No caso assim, é triste. Isso daí é quase um padrão. Aqui, eu vou contar uma história aqui para vocês aqui, no caso, para você ver. E é bem triste no caso, assim, uma pessoa teve um problema, não é, de saúde com o seu pai, e o que que acontece? Acho que são só três irmãos. No caso, assim, o pai tá com uma enfermidade ali que precisa de cuidados, né? Precisa de ajuda, porque ficar só com uma pessoa, no caso assim, não a pessoa não consegue, porque a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer as coisas de casa. E aqueles irmãos, no caso, deixou tudo só para uma pessoa, só deixou para uma irmã. E assim, você vê que no caso, então, no caso assim, meu, nem na questão de saúde. Às vezes assim, o pessoal, às vezes assim, não tá nem aí, nem na questão de saúde, não.
cuida você, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer minhas coisas, fica você aí no hospital, fica acompanhando, você entendeu? No caso assim, depois quando chegar um certo horário eu venho e te busco, ou você volta de Uber. Então assim, o que você tem que compreender? Se se nesse, se numa situação difícil, de saúde, a inveja, a empatia não prospera, imagine nos demais na questão do financeiro ou na questão de você for empreender. Às vezes, vai ter aquele primo ou aquela prima que, no caso, que às vezes a mãe dele, a sua tia, às vezes assim, sempre viu, sempre colocou forças naquele filho que ele ia conseguir prosperar, que ele ia conseguir ser alguém na vida. Só que o que? Passou o tempo, ele cometeu todos os erros. Ele cometeu todos os erros e no caso assim foi uma vergonha para mãe dele. A mãe dele se sente envergonhada. Aí você montou algo, você montou um comércio. Você acha que essa tia vai no seu comércio? Você acha que essa tia ela vai ficar feliz por você? É óbvio que não. Você entendeu? É óbvio que não. Por quê? Porque o sentimento dela, no caso assim, vai ficar ruim com a sua prosperidade, vai ficar ruim com a sua ascensão, você entendeu? No caso assim. Então, você tem que compreender isso. Você vai passar isso na jornada, você vai ter isso na jornada, você entendeu? No caso assim, e você tem que lidar. Porque às vezes você se pergunta para si por que esse sentimento? Por que não tem, por que não tem algo voluntário do outro lado? Dessas pessoas que estão ao seu redor. É por isso. Aqui, ó, um exemplo. Você, não sei se você já assistiu, na minha época lá, Casos de Família. Quantas atrocidades a gente via, quanto ódio, quanto inveja a gente via naqueles relatos ali naquele programa. Meu, briga por tudo, cara. Só faltava se acabarem, você entendeu? No caso assim, um, um torcendo o pior do outro. Você entendeu? No caso assim, um barraco. Você entendeu? No caso assim. Então, assim, cara, é padrão. Desde quando o mundo era mundo, né? No caso assim, eu não quero trazer na questão religiosa, mas a gente sabe o que aconteceu com os irmãos, né? Na questão quando foi oferecer uma oferenda, né? Pra Deus. Então, assim, cara, você tem que compreender isso. É normal. Você vai ter que saber fazer a filtragem. O que é a filtragem? Você vai ter que saber que realmente que quem está torcendo por você. E assim, meu, e você fazendo essa filtragem, no caso assim, você vai seguir, cara. Entendeu? Independente de ajuda, independente de pessoas que estão torcendo ou não, entendeu? No caso assim, você vai seguir sua jornada, você vai continuar, você entendeu? No caso ali, você entendeu? E sempre, no caso eu vou frisar aqui, sempre fazer novos amigos, novos, né? E no caso assim, e se você conseguir realmente, no caso, sair dali do seu habitat, no caso assim, onde que você nasceu, você migrar para outro lugar, região, onde que nunca ninguém te conheceu, também é bom. Você entendeu? Também é bom. Por quê? Porque você tem que compreender, meu, é assim, se você montar algo, qualquer comércio, meu, um amigo aqui, ele vai te falir, cara. Ele vai querer cobrar, ele vai querer que você faça mais barato, ele vai querer que você faça, ele vai querer que você faça fiado, e ele vai querer que você, no caso, fique à disposição dele. Você entendeu? No caso, assim. Então, assim, cara, ele não vai chegar, dar aquela moral para saber que você precisa daquele valor, que você precisa pagar até a mais para você ter a acessão, para você conseguir crescer, para você conseguir girar seu negócio. Você entendeu? No caso, assim, meu, ele vai ser, muitas das vezes, assim, aquele cliente, no caso, para te ferrar, mano. Você entendeu? No caso, assim, e ainda no caso, dependendo do que você for falar, ele ainda vai ficar chateado. Ele vai ainda, no caso, assim, se você não vender fiado, no caso assim, ainda vai virar a cara pra você e sair não falando mal. Você entendeu? No caso assim, eu não sei porque é uma cultura, no caso assim,
É uma cultura que não dá para compreender, né, eles não conseguem praticar, que tem que se ajudar, não é? No caso assim, tem que ter a união, você entendeu? No caso é o contrário, no caso, nunca querem ver, no caso, você melhor, mais próspero, ou qualquer algo do tipo do que ele. Sempre quer te ver, sempre quer ver você pior do que ele. Isso daí você pode ter certeza. Você entendeu? Isso daí você pode ter certeza. E assim, não quer. E o vídeo, eu não quero que você fique com ressentimento, que não é bom, você entendeu? E não é legal. Eu quero que você saiba que, às vezes, o laço sanguíneo, ele é subestimável. Que assim, que às vezes não precisa ser da sua família. Às vezes não precisa ser de sangue para ser uma pessoa que gosta de você, que fica feliz por você, no caso, que torce por você, e pessoas que às vezes não têm seu sangue, pessoas que não é da sua família, você entendeu? Que você considera como irmão, você considera como uma irmã, você considera como um pai, você considera como uma mãe, e assim, são pessoas que, no caso, que não necessariamente têm aquele laço sanguíneo, não tem seu sangue, não tem, não é realmente da sua família, mas é aquelas pessoas que não têm aquele rancor dentro, não tem aquele sentimento, você entendeu? Aquelas pessoas que estão te vendo, que fica feliz pela sua prosperidade, que fica feliz, no caso, por quem você é, gosta da sua energia, entendeu? No caso assim, te abraça, você entendeu? Torce por você. E assim, isso, cara, você pode ver que é clássico. Entendeu? Você pega lá aquela menina, uma garota, no caso, que muitas das vezes aquela garota na adolescência, ela nunca escutou os seus pais. Ela nunca escutou a sua madraça. Tudo aquilo que a sua madraça falava para ela, no caso, ela achava que era besteira. Aí ela engravidou. Ela teve um filho sem o planejamento, do Zé Droguinha. Aí o que que aconteceu no caso? Aí às vezes quando aquela pessoa mandasse a falar, no caso a verdade, essa pessoa não tendo a humildade, falou que ela estava errada e quis largar tudo. Saiu de casa. Saiu de casa, passou dificuldade, quebrou a cabeça. E às vezes ali, no caso assim, ela nessa dificuldade, às vezes ela encontrou pessoas que estavam amigos, que no caso assim, que foi mais do que uma mãe, mais do que uma madrasta para ela. Então isso daí acontece muito, você entendeu? Então pessoas que no caso que nunca te viu, que às vezes que te acolhem pela sua história, você entendeu? No caso assim, que às vezes é mais amigo, mais próximo, do que pessoas que realmente têm seu sangue, que são da sua família, tá? Eu quero que você compreenda isso, entendeu? Para a sua jornada, para o seu desenvolvimento pessoal, entendeu? Para a sua trilha. E aí, no caso, para qualquer forma que você for empreender aí, no digital, em vídeos, qualquer forma que você for empreender em um salão de cabeleireiro, eletricista, prestação de serviço, você entendeu? No caso assim, que você tem que compreender isso, que vai te ajudar na sua jornada, você vai persistir, você vai continuar, e eu e você, a gente vamos vencer junto. Tamo junto.